Fala galera, novo quadro de reações aqui do canal. Vou reagir a um vídeo que eu queria muito reagir já faz um tempo, mas eu estava preparando esse processo de fazer reações aqui no canal. Já só estava com notícias e informação, mas vamos colocar também um quadrinho de reação aqui para a gente trocar uma ideia. E vou acompanhar sobre esse quadro, sobre esse vídeo que o canal Peleja fez falando do caso da 777 no Vasco, essa empresa maravilhosa que conseguiu ferrar o Vasco por alguns anos aí, e a gente até o momento não conseguiu se livrar e nem resolver essa situação. Espero que seja logo, mas vamos passar uma raiva aqui comigo, vendo tudo que aconteceu, qual foi todo o processo dessa empresa né, melhor ficar assim. Essa empresa, só isso. Vascaínos. É só para começar. Ó quem abre o discurso. I'm Josh Wander. I'm very excited to be here in Rio. It's a beautiful country. Para que a empresa americana assuma o futebol do clube aí nas próximas semanas. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. Em março de 2022, quando estava no Brasil, negociando a compra da SAF do Vasco, o Josh Vander, um dos fundadores da 777 Partners, prometeu que o clássico contra o Flamengo pela semifinal do Carioca seria o último da história que o Vasco jogaria com desvantagem no orçamento. 2 anos depois, pela Série A, o Vasco sofreu uma goleada histórica de 6-1 contra seu maior rival, e essa derrota refletiu o tanto que as promessas deram errado. Além de estar perto de um colapso econômico, o Vasco enfrentava Pior de tudo que nesse caso aqui, o Vasco ainda nem tinha problemas econômicos. O Vasco, cara, nessa época, essa aqui específica, o Vasco estava bem. uma guerra jurídica contra a 777 pelo controle da SAF, depois de uma sequência assustadora de problemas que até hoje faz o futuro do clube ser uma grande incerteza. A 777 escondia uma podridão imensa quando apareceu como salvadora, e o Vasco era só um elemento de uma teia complexa de conexões obscuras. Vídeo bem editado, hein? 2025 começou intenso para os vascaínos. Em fevereiro, a justiça aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco, um processo que serve para salvar empresas da falência e renegociar dívidas. Com uma de 1,4 bilhão de reais, esse mecanismo dá um respiro pro clube, que tem um tempo para apresentar um plano de pagamento para quem ele tá devendo, enquanto é protegido de cobranças na justiça e da penhora de seus bens, como o estádio. Outros clubes já passaram por isso, mas o caso do Vasco é inédito no Brasil, já que o pedido de recuperação também era para SAF, já que as dívidas foram transferidas pro clube empresa. Geralmente, o clube associativo fica com a dívida no seu nome e a empresa nasce zerada, o que traz algumas vantagens. Mas a SAF do Vasco já nasceu devendo 700 milhões. E esse é só um detalhe de uma tragédia anunciada que começou alguns anos antes. Só um ponto sobre esse caso aqui. O modelo de negócio do Vasco com a 777 foi o seguinte: a 777 assumiria as dívidas e aportaria mais 700 milhões de reais. Como que seria feito? A 777 vem, aporta 700 milhões, o Vasco faz a roda girar, paga um pouco de dívida com esse dinheiro, até paga, mas contrata jogadores, reforma o CT, cuida de São Januário, etc, etc, etc. Todo o processo do dia a dia. E vai pagando as dívidas ao longo desse tempo. É de fato que a 777 ia pagar as dívidas com o próprio dinheiro gerado do Vasco? Com certeza. Mas o que ia acontecer? Enquanto a 777 não pagasse as dívidas necessárias, porque as dívidas estavam atrasadas, eles não iam oferir lucro. Então, beleza, perfeito. Essa solicitação do Vasco foi que tornou o Vasco ser o mais rigoroso de todos, das outras SAFs. Porque os outros não solicitaram isso. Apesar do Bahia pedir o Bahia pagar as dívidas deles assim, outros aí acelerando, o único, eu acho que é o único, tá? Que fez esse processo de vai nascer com a dívida, mas vai obrigar a empresa que comprar a pagar toda a dívida, foi o Vasco. Porém, não era toda a dívida, ainda tinha 200 milhões para trás, que eles deram uma escondidinha no balanço, né? Tiraram do balanço, que eu já expliquei em outro vídeo e tal. E não pagaram. Então, se fossem honestos, seria o melhor negócio do Brasil. Como eles são picaretas, não foi o melhor negócio do Brasil. Simples assim. O problema não foi o modelo, o problema foi a empresa escolhida. Recent investments into the international football franchises are reflective of this strategy. Because when we see the oldest football club in Italy, sure, we envision packed stadiums and future trophies too, but we see an international brand with a new story to tell. A 777 Partners foi fundada em 2015 em Miami por Josh Vander e Steve Pasqua, e investia em vários setores, como aviação, seguros, mídia e entretenimento. Até pouco tempo atrás, eles eram... Quer ficar milionário? Seja bilionário e invista em aviação. Aí você vai ficar milionário.
conhecidos no mundo do futebol. Compraram uma parte minoritária do Sevilla em 2018, mas só investiram pesado mesmo em 2021, com a compra de 99% do Genoa, o clube mais antigo da Itália. Em 2022, a expansão começou, com o Standard Liège da Bélgica, o Red Star da França e o Melbourne Victory da Austrália. Além, é claro, do Vasco. Existia um padrão de clubes com grandes histórias nos seus países, mas que não estavam nas melhores condições, e que para eles pareciam negócios com muitas possibilidades de retorno. Em 2023, eles queriam subir o nível, entrando na elite do mercado europeu, com o Hertha Berlim e o Everton, mas as dúvidas sobre a saúde financeira da 777 só aumentavam. Afinal, de onde vinha tanto dinheiro? Foi no dia 3 de julho de 2023 que a coisa ficou tensa, quando a revista norueguesa Josimar Football publicou uma matéria chamada O Mistério do Futebol da 777, investigando Lindenholm. no grupo, revelando várias questões problemáticas sobre eles. O objetivo principal era entender como a 777 continuava fazendo compras milionárias de clubes ao redor do mundo, quando a maioria dos negócios deles pareciam estar no negativo. Eles mostraram que o grupo tinha dívidas milionárias em vários setores e enfrentavam diversas ações na justiça por fraudes e calotes. A reportagem também mostrava como o Josh Vander era problemático, tinha sido processado diversas vezes, além de que empresas subsidiárias da 777, como a Sutton Park, que deu os primeiros lucros deles, tinham práticas predatórias e abusivas com alguns clientes. Tudo isso veio a público no mesmo mês que rolou uma polêmica na administração do Vasco. A SAF fez um empréstimo de 5 milhões de dólares para uma empresa chamada F3EA Holding, uma empresa do grupo 777, ligada à irmã de um dos donos. A aprovação do empréstimo não passou pelo conselho e levantou dúvidas sobre a transparência do grupo e sobre um possível abuso de poder. No mesmo período, o CEO da SAF, Luiz Esse negócio aqui. Ó o Luiz Mengo aí. Vulgo da torcida do Vasco é Luiz Mengo. Esse caso aqui chamou muita atenção mesmo, cara. Esse caso aqui, os conselheiros ficaram de orelha em pé lá, porque fizeram sem avisar. O negócio foi muito louco. Foi muito louco isso daí. Deixou todo mundo de orelha em pé, porque eu falei, ih, esses caras aí estão meio. Deve ficar esperto. Melo foi demitido. Ele teve uma E não pagaram tudo, viu? Não pagaram tudo desse valor, não voltou inteiro. gestão contestada desde o início, além de que o fato dele ser sócio do Flamengo quando assumiu o cargo não ter deixado a torcida muito feliz. Além disso, quando saiu do clube, ele assumiu um cargo internacional na 777, causando mais um desgaste na confiança. O homem caiu pra cima, filho. O homem caiu pra cima. A investigação da Josimar mudou o jogo, mas tinha uma galera que ainda não acreditava nessa revista desconhecida no Brasil. Já na Inglaterra, a 777 ainda tentava concluir a compra do Everton, porque a Premier League, que estava de olho nessas bizarrices, pediu garantias econômicas que eles pareciam não conseguir cumprir. Mexer com a liga mais poderosa do mundo concentrou ainda mais a Só uma coisa. Essa edição do Peleja é foda, hein? Cara, os caras são de edição, assim, excelente, excelente. Fico impressionado. atenção no grupo. Em outubro de 2023, enquanto o Vasco esperava por um pagamento atrasado de 36 milhões de reais a 777, o New York Times também publicou uma investigação sobre as inconsistências deles. Of course, lots of questions have been asked about whether 777 Quando saiu no New York Times, aí a galera falou, ih, rapaz, é verdade mesmo o negócio. Quando saiu no New York Times, aí, cara, acho que aí que foi que a oposição do Vasco falou, ixi, vamos ter que agir. Acho que provavelmente já tinha um plano aí, não do Pedrinho, tá? É, assim, de todo mundo que viu que o negócio, plano de contingência. Se der ruim, a gente vai ter que estar preparado para não deixar o Vasco entrar no buraco desses caras, porque os caras estão apresentando os problemas aí. are the right owners for Everton. Josh Vander afirmava que a 777 tinha no mínimo 10 bilhões de dólares em ativos e 60 subsidiárias nos setores em que ele atuava. Mas a investigação descobriu que a maior parte desses negócios dependia de grandes empréstimos, principalmente de uma seguradora chamada ACAP, liderada por um cara bem discreto chamado Kenneth King, que é até um nome bom para você guardar. Enquanto isso, a 777 enfrentava problemas de pagamentos em todos os clubes que operava, além de outros negócios esportivos, como a British Basketball League, que chegou a anunciar risco de falência por causa de um atraso de $1 milhão da 777, que comprou 45% da liga. As contradições ficaram cada vez mais evidentes e a 777 era vista como uma organização Todo esse problema eu não sabia não, tô descobrindo agora. que cresceu muito rápido e de forma nada natural, com processos de alavancagens financeiras. Ou seja, eles pegavam o dinheiro dos outros emprestados e investiam em outras empresas, esperando que os lucros desses negócios fossem maiores do que endividamento. Imagina que depois do Vasco, a 777 quisesse comprar o Sport, mas sem ter a grana. Aí, eles iam numa seguradora, pegavam um empréstimo milionário e compravam o Sport com esse dinheiro, esperando que o investimento no clube desse mais dinheiro do que o que eles pegaram emprestado, incluindo a taxa de juros. Mas pensa que essa nova compra, gerando uma nova dívida, estava acontecendo enquanto outros empréstimos estavam longe de ser pagos. Quanto maior a dívida, maior a alavancagem e maior o risco de dar tudo errado. Aquele rolê de dívidas boas, que você sabe que vão dar retorno. Só que no caso da 777, eles estavam fazendo isso sem a menor garantia de sucesso. Com toda a polêmica aparecendo, os clubes geridos pela 777 passaram a pedir mais respostas do grupo sobre essas revelações. No fim de 2023, Pedrinho foi eleito presidente do Vasco e a relação com a administração da SAF ficou ainda mais tensa. Você vê, né, cara? Pedrinho se candidatou para cuidar. O pessoal fala da piscina, mas ele tinha uma missão grande, tá? A missão do presidente que assumisse nesse mandato do Pedrinho era uma missão enorme de passar o potencial construtivo e reformar São Januário. Essa era a missão do presidente. A gente brinca que era só piscina e tal, mas não era. São Januário não é da Vasco SAF, São Januário é da associação.
Então, o Vasco manteve as sedes e só foi o futebol. Só foi o futebol para a empresa. 70%, inclusive. A associação é responsável por é dona de São Januário, tá? Então, o presidente que assumisse, o Pedrinho ou o Levinciano, um dos dois seriam responsáveis por passar o projeto, o potencial construtivo e o projeto de reformulação de São Januário. Então, isso é importante. Isso é importante, porque a gente acha assim, não, é só associação lá e tal, as coisinhas menores, mas não são, não. Tinha muita coisa importante já que o presidente ia ter que fazer e agora tem o futebol. Em março de 2024, Alexandre Matos foi demitido do cargo de diretor de futebol. Ele teve uma relação conturbada com a 777 do início ao fim, e a coisa piorou quando ele fez declarações públicas sobre o comportamento do... Mas ele foi... Não foi... Esse aí também saiu pela porta de trás do Vasco, né? Porque... Pela porta dos fundos, melhor dizendo. Porque vazar conversa com o Pedrosa lá, pô, que isso, cara? Que isso? Ridículo que ele fez. Ridículo. Durante a janela de transferências. Com a pressão da torcida por boas contratações e muita dificuldade de conseguir os nomes desejados, Matos disse que muitas negociações só dependiam do aval da 777 e saíam do controle dele. O grupo não gostou da pressão pública causada por isso e achava que, na verdade, o dinheiro foi muito mal gasto pelo diretor. Pouco dia depois, o presidente Pedrinho deu uma entrevista coletiva, sua primeira como presidente, que ficou marcada pela repetição da frase Eu não posso falar. Ele se referia às cláusulas que o impedia de expor questões internas e discordâncias com os gestores da SAF, criticando a falta de transparência e escancarando o clima de conflito. Além de desabafar sobre a relação fria com a SAF e listar processos que ele não conseguia participar como presidente. No início de maio, um fundo inglês chamado Leadenhall processou a 777 por fraude na justiça dos Estados Unidos. Eles foram acusados de usar ativos que não eram deles e alguns que nem existiam como garantia dos empréstimos que tomaram, e que chegavam a 350 milhões de dólares. Nessa ação, o Leadenhall disse que a 777, na verdade, era só uma marionete de outra empresa, a seguradora ICAP que eu te falei lá atrás. A acusação é que eles não só emprestavam a maior parte do dinheiro que a 777 investia em outros negócios, mas que eles participavam ativamente das fraudes. Os ingleses chegaram a considerar a 777 como um esquema de pirâmide e acreditavam que eles, na verdade, não tinham nenhum dinheiro em caixa para investir e só ficavam movimentando valores de um negócio para o outro dentro da própria empresa, complementando aquelas alavancagens que nada mais eram que um processo de empilhar uma dívida na outra. Em denúncia sobre descumprimento de cláusulas contratuais pela 777 Partners e buscando ter garantias na saúde financeira da empresa, o Vasco enfim entrou na justiça contra a 777. No dia 15 de maio, a justiça afastou a empresa do controle. Nessa época aí, o Vasco já sabia que eles iam rodar, tá? O pessoal no Vasco já tinha total noção de que a 777 ia se desfazer e o Vasco ia entrar na que eles chamam de massa falida e a gente ia ficar num imbróglio muito maior do que a gente está hoje. Da SAF do Vasco. O grupo considerou que a decisão era uma aberração jurídica e colocava em xeque o futuro do Vasco e de todo o sistema do futebol brasileiro. Mas a verdade é que a situação estava ruim para eles. Em junho, a compra do Everton foi oficialmente cancelada por falta de garantias financeiras. Em processo de falência, a 777 passou o controle de seus ativos para a ICAP, incluindo todos os clubes de futebol. A seguradora contratou outra empresa para avaliar a situação deles, chegando à conclusão de que era melhor vender tudo. Com a experiência de uma solução rápida, o Vasco fez um acordo com a ICAP para buscar um novo comprador para a SAF, suspendendo a ação contra a 777 na justiça por 90 dias. Mas é claro que depois de tudo isso, não tá fácil de achar alguém interessado em comprar um clube com boas propostas. Apesar da 777... O Vasco tinha comprador, mas a mulher do comprador se elegeu num clube e aí o Vasco não... Aí ele recuou, tá? O Vasco tinha comprador já. Já tava tudo certo para ser comprado. Mais uma que ficou na mão do Pedrinho para ele resolver. Às vezes não pode confiar muito, né? Comprado 70% da SAF do Vasco, com todas essas disputas, os pagamentos nunca chegaram aos 700 milhões prometidos. E a fatia das ações que ficaram nas mãos da ICAP corresponde aos 310 milhões que o clube recebeu, ou seja, 31%, e os outros 69 pertencem ao Vasco Associativo. Para piorar, a batalha da Leadenhall contra a ICAP sobre a negociação dos ativos da 777 continuava, e do nada, os vascaínos precisaram se preocupar com duas empresas internacionais que há pouco tempo atrás eles nem conheciam. Na onda interminável de cobranças, a KPMG, empresa de consultoria que foi responsável por várias partes da negociação entre 777 e o Vasco, também apareceu pedindo mais 5,3 milhões de reais pelo serviço, em um processo que acabou tornando públicos os documentos do... Se essa empresa foi contratada para validar a saúde financeira de quem estava comprando o Vasco, de entender, de buscar um comprador, na verdade ela não foi para buscar o comprador, acho que foi a XP para buscar o comprador, não lembro exatamente. Mas se ela foi contratada para verificar e auditar, que é uma empresa de auditoria, uma Big Four, de auditar esses caras e eles não identificaram que a 777 era uma empresa que estava à beira da falência, e assim, com gestão temerária, como que eles têm o direito de querer cobrar o Vasco? Fala pra mim, cara, fala pra mim. Eu não entendo, eu fico louco com isso. Contrato da SAF do Vasco depois de 2 anos do acordo. O detalhe é que a KPMG foi uma das empresas que mais incentivaram as SAFs no Brasil, tendo muitos interesses financeiros nisso. Apesar de se tornar referência no assunto, de certa forma ela também falhou em checar as garantias financeiras da 777, que na verdade escondiam uma dívida milionária durante todo esse tempo.
No fim, uma gestão empresarial que foi feita para melhorar a condição financeira do clube acabou aumentando a dívida em 350 milhões de reais. Um relatório interno do Vasco, em 2025, revelou que a 777 só pagou 18% dos valores que deveria, enquanto esteve no controle, incluindo pagamentos de transferências, direitos econômicos e comissões. A Justiça considerou que a 777 fez uma gestão temerária, ou seja, com uma imprudência e irresponsabilidade que prejudicaram a instituição. Por isso, o Vasco também disse que vai em busca de uma indenização. A luta está longe de acabar, enquanto não... E o Vasco não pode, de forma alguma, abrir mão de nenhum centavo contra esses caras. surge um novo comprador, o clube trabalha na realidade da recuperação judicial. Já a 777 está praticamente deixando de existir. O Josh e o Steve Pasco saíram dos cargos de diretores e saíram dos holofotes. O grupo foi despejado dos seus escritórios principais por falta de pagamento. Todos os ativos estão sendo vendidos pelas seguradoras para tentar conter as dívidas. E as cobranças e os processos judiciais não param de aparecer, envolvendo todo o ecossistema das empresas que eles comandavam. Não era bem esse o final que o Josh esperava quando declarou publicamente que não tinha ninguém no mundo que tivesse levado tão a sério o negócio de comprar clube de futebol quanto ele. Bom, se ele falou, ele falou, né? Se ele falou, ele falou. Cara, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comenta o que você acha dessa empresa que fez tudo que fez com o Vasco. E se inscreve no canal, beleza? Deu uma travada aqui, às vezes buga mesmo, é normal. Fechou? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e pela sua audiência. Tamo junto, valeu!